Bom, durante então a nossa Impacta Coop, a gente conversa então com a Larissa Zambiasi, né, que falou um pouco sobre essa história de sucessão familiar. A Larissa aqui de perto, de Coqueiros do Sul, ela está no Comitê de Jovens da OCERCS, também faz esse trabalho lá na Organização das Cooperativas do Brasil. Primeiro, né, Larissa, como é que você tem trabalhado essa questão aí diante das cooperativas e que estão se preocupando, o cooperativismo, as organizações como a OCB e a OCERCS estão se preocupando nessa questão? Obrigado por aceitar o nosso convite, parabéns pela palestra, viu, Larissa? Muito obrigada, é uma honra ter estado aqui contribuindo com esse evento tão grandioso e importante para a região. Então a minha atuação vai muito ao encontro da continuidade, não só das nossas cooperativas, como a Cotriel, como a Sicredi, mas também dos empreendimentos rurais que envolvem essas cooperativas. As cooperativas em si, elas têm um duplo desafio, né? Fazer a própria continuidade da diretoria administrativa, do quadro social, mas também contribuir para a continuidade dos empreendimentos rurais. E o meu propósito de vida é esse também, fazer com que o meu exemplo, o que eu tenho vivenciado, possa ajudar outros jovens, outras famílias terem a continuidade. E isso se dá através de algumas vivências que eu vim para compartilhar e que eu compartilhei com os jovens, que facilitam o nosso dia a dia. A gente vive um processo constante de, muitas vezes, de conflitos familiares, de divergência de opiniões, enquanto um lado tem experiência, outro lado tem a vontade de fazer, de mudar, de transformar, e isso tudo às vezes cria alguns atritos, né, que é normal das organizações. Então eu venho para trazer algumas sugestões, alguns pontos para facilitar esse processo de continuidade nas organizações. Larissa, quem te vê, né, você é uma produtora média, pequena lá de Coqueiros do Sul. Como é que foi lá na tua casa? Como que foi teu pai, tua mãe te passar, né, os negócios da família? Que a gente vê que uma dificuldade muito grande é o pai sair daquele jeito que ele administrava, passar para o seu filho que tem uma outra visão, uma visão mais nova. O pai pegou aquela questão da evolução, mas ele precisa também gerir a propriedade, deixar que o filho faça essa gestão. Como é que foi no teu caso? Então, está sendo ainda, né? Eu acredito que a principal diferença entre sucessão e continuidade é que a sucessão tu assume sozinho e continuidade tu assume junto. Então a gente está há 7 anos assumindo junto com os meus pais a gestão do empreendimento, fazendo uma gestão compartilhada e trabalhando em conjunto. E durante esses 7 anos a gente teve muitos desafios, muitas divergências de opiniões, mas que fizeram com que a gente aproveitasse o melhor de cada um do empreendimento e trabalhar para que desse certo. A gente conseguiu dobrar muitos dos resultados, ampliar a área de terra. Foi muito maior o crescimento em produção de leite, por ser uma pequena propriedade, como você disse, a gente teve ótimos rendimentos e ótimos resultados, e isso se deu através do trabalho em família. Eu acho que isso é o que fica, não é o faturamento, o rendimento, a quantidade de terra diária ou de produção que a gente tem, mas acima de tudo isso a gente manter a família, né? Esse laço de convivência entre os familiares é o que tem que ficar e é o que a gente tem que priorizar no nosso dia a dia. Por que o jovem opta às vezes por não ficar na propriedade? É a questão de não ter a oportunidade? É a questão da tecnologia? Na tua análise, o que acontece? Então, eu fiz um estudo em 2021, que foi o meu mestrado, para entender o porquê que o jovem não permanece no empreendimento familiar rural. E para minha surpresa, né, na época eu trabalhei com várias hipóteses. Eu pensava que era o tamanho da área de terra, ou então se ele tivesse um salário maior, ou alguma coisa assim, ele ficaria na propriedade. E para minha surpresa, eu descobri que o fator que mais contribui para a propriedade rural é a convivência familiar. Então esse jovem, ele pode ter a maior produtividade, o maior salário, mas se ele não tiver convivência familiar boa com a família, ele não vai ficar, né? E aí a convivência familiar é o que faz esse jovem engajar, querer e compartilhar do mesmo sonho dos pais para fazer com que o empreendimento cresça e se fortaleça através dos anos. Então eu atribuo, né, esse movimento muitas vezes de saída do jovem do empreendimento da família para outros ambientes
pela dificuldade da convivência familiar. E, Larissa, para finalizar, né, qual é a mensagem que tu deixa sobre essa questão da importância da sucessão familiar, né? E tem uma expressão que se usa, né? A gente tem que criar mais sucessores e menos herdeiros, né? O herdeiro tem uma visão totalmente diferente e acaba vendendo aquele bem, aquele ativo importante que é a terra, que hoje dá muita rentabilidade se você souber administrar. Então, diante de todo esse cenário da modernidade que está chegando cada vez no campo, qual a mensagem final que você pode deixar aí pro jovem da importância dele valorizar o lugar que tem, aquela terra que vai gerar rentabilidade e pode também gerar rentabilidade para outras gerações? Eu acho que o que fica é a oportunidade de ter um propósito de crescer junto com a família, né? Ninguém conquista nada sozinho nessa vida. Então, primeiro, a gente vai ser dono do nosso próprio negócio, né? E aí, isso faz com que a gente possa crescer junto com a nossa família. Então, a mensagem que eu deixo para os jovens é que dê mais um passo para conversar. Dê mais uma oportunidade para melhorar a convivência. Nem tudo se resolve a ponta de faca, como se diz, né? Às vezes uma conversa e vamos dizer assim, uma mediação constante entre os familiares. Eu sei que com meu pai é assim. Eu sempre digo que nós deveríamos ter uma placa lá na propriedade dizendo assim: estamos há tantos dias sem brigar. Porque é comum isso acontecer no nosso dia a dia. Mas eu acho que, embora tenham as discussões, a gente tem que fazer com que essas discussões elas sejam construtivas para o empreendimento. E é assim que a gente tem feito. E há 7 anos tem trazido bons resultados. Então, a minha sugestão para os jovens que estão nos acompanhando, que estavam aqui no evento, foi justamente essa, que eles aproveitem essa oportunidade de trabalhar junto com suas famílias, trabalhar junto com os pais e fazer com que o negócio da família perpetue através dos anos. Isso é uma missão e um legado muito nobre para todos nós. Obrigado, quero agradecer então a Larissa Zambiase, de Coqueiros do Sul, que tem um destaque muito grande nessa questão da juventude, tanto na OCERX quanto na OACB, e da aula, e também ela passa a sua experiência, ela não ensina, ela traz o seu case, que é muito mais rico ainda, de como ela, há 7 anos, lá na sua propriedade, uma pequena propriedade lá em Coqueiros do Sul, que é perto aqui da nossa região, ela tem dado certo e dado resultado, perpetuando, né, dando continuidade, tendo perenidade na sua propriedade rural para que ela permaneça com ela e vai tocar esse empreendimento importante. A nossa entrevista durante a Impacta Coop, que falou sobre sucessão familiar.